Boa tarde a todos, espero que tenham tido um bom almoço. Cabe-me a mim apresentar o nosso querido professor Fernando Pádua, que dispensa qualquer apresentação, mas de qualquer das maneiras é com muita honra que eu aqui estou para dizer um pouco da sua história, porque era impossível dizê-la toda aqui. Professor Dr. Fernando Manuel Archer Moreira Paraíso de Pádua nasceu em Faro em 29 de maio de 1927, tendo vindo aos 9 anos para Lisboa. Foi o melhor aluno da Faculdade de Medicina de Lisboa, tendo recebido por esse mérito um prémio de Rotary Club de Lisboa. Conquistou depois uma bolsa da Fundação do Rotary International, o qual lhe permitiu uma pós-graduação em cardiologia numa das melhores universidades do mundo, Harvard, USA. Jubilou-se aos 47 anos, após 47 anos devotados ao ensino da medicina, 33 anos na direção de serviços hospitalares de medicina no Hospital de Santa Maria e 30 anos de professor catedrático da Faculdade de Medicina de Lisboa. Organizou diversos cursos de pós-graduação nas áreas de geriatria e colaborou noutros de cardiologia, bioética, reumatologia e diabetes. Publicou mais de 300 trabalhos científicos publicados e diversos livros. Tinha aqui uma enorme lista de trabalhos científicos, mas como são 300, não vou amassar-vos com isso, mas são todos muito interessantes e poderão provavelmente ver isso na internet, quais os livros que o Sr. Professor publicou. É fundador e presidente, entre outros, do Núcleo de Estudos de Cardiologia Preventiva da FML, Fundação Portuguesa de Cardiologia, presidente honorário das Sociedades Portuguesas de Cardiologia e de Hipertensão e membro da Sociedade Europeia e da Federação Mundial de Cardiologia, tendo sido cofundador da Sociedade Internacional de Eletrocardiografia, membro da Sociedade de Ciência Médica e da Academia de Medicina. Em 2002, criou a Fundação Professor Fernando Pádua para a promoção de saúde e melhor qualidade de vida, sendo o seu atual presidente. Entre inúmeros prémios, condecorações e homenagens, destacamos algumas. Medalha de Ouro de Serviços Distintos do Ministério da Saúde, Medalha de Honra da Faculdade de Medicina de Lisboa, Who's Who in Medicine and Healthcare, Great Mind of the 21st Century, Top 100 of Educators, Einstein Chair of Science, Man of the Year, Lifetime Achievement Award. Em 2005, foi agraciado com o grande colar de oficial da Ordem de Santiago de Espanha por Sua Excelência o Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. Em 2010, foi distinguido como sócio honorário da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, com criação do Prémio Fernando Pádua para o melhor trabalho científico aprovado nos congressos anuais de hipertensão. Em 2011, foi agraciado com o Prémio Gulbenkian em Educação. Em 2014, com o Prémio Envelhecimento Ativo. Em 2016, a direção do Rotary Club de Lisboa decide atribuir-lhe este ano, por mérito profissional, o título Prémio de Profissional do Ano e, muito recentemente, entre as várias e inúmeras homenagens, foi distinguido pelo Jornal de Negócios, em 2018, muito pouco tempo, Personalidade do Ano na área da saúde. Seja muito bem-vindo, professor dos nossos corações, Sr. Professor Fernando Pádua. Muito boa tarde, muito obrigado por estarem presentes, muito obrigado ao Dr. Manuel Ramalho, o homem que sabe fazer apresentações e que nos comove sempre. Hoje estou convidado por ele para vos falar da saúde dos saudáveis. Eu queria esclarecer o que eu quis dizer com este título. É que todos vós estáis cheios de saúde, mas talvez não. Portanto, é cativar clientes para a minha corporação. Eu gostava de recordar que o Dr. Manuel Ramalho foi também condecorado por nós o homem da cultura, o símbolo da cultura, porque estas reuniões, a que eu há 2 anos tenho vindo a frequentar, porque ele me convida e agora me quer, e, portanto, tenho que dizer que ele continua a ser um homem da cultura, vê-se pelas clientela que ele tem à sua volta, e nós saímos de cá sempre cheios. Hoje talvez vão um bocadinho mais vazios, porque estamos a retomar para 15 minutos, na certeza, porém, de que vamos ter tempo para perguntas. Eu estou aqui para
tentar esclarecer aquilo que quer dizer quando falo, volto a repetir, da saúde dos saudáveis. A minha vida tem sido, de facto, lutar pela saúde de todos nós, crianças, adultos, etc. E quando vim da América, para onde fui com uma bolsa do Rotary Internacional, conquistada entre o mundo inteiro, havia 50 bolseiros, e eu fui um deles, o primeiro em Portugal, pelo Rotary Club de Lisboa, e aí posso dizer que convivi com um homem espetacular, o professor Paul White, que era o que garantia a vida do Eisenhower para ele acabar com a guerra de 39-45, e assim o conseguiu fazer. Mas esse homem era uma mentalidade que me marcou para sempre. E a frase mais simples que ele pôde dizer e que me marcou, de facto, para sempre, porque a minha vida ainda hoje depende dessa bolsa rotária na Universidade de Harvard com o professor Paul Dudley White, ele dizia: doença ou morte antes dos 80 é culpa do homem, não é de Deus, não é da natureza. A saúde é por demais importante para estar só na mão dos médicos. Cada qual tem que aprender a tomar conta da sua. A população, todos nós, estamos desejando de saber, ou como diria o Einstein, compreender como lutar pela nossa saúde. A saúde não pode estar só na mão dos médicos. Cada qual tem que aprender a tomar conta da sua. As universidades não podem fechar-se como torres de marfim. Tem que se abrir para a comunicação social. Eu fico sempre encantado nestas reuniões quando ouço as perguntas da comunicação social. Porque a comunicação social, eu devo dizer, há décadas que o digo, foi de facto o meu grande apoio na ensinança da cultura de saúde neste nosso país, que àquele tempo era analfabeto. Tínhamos as nossas terrinhas do interior, não tinham nada, nem sequer uma televisão, e compraram televisão quando o José Manuel Tudela me convidou, e a Lourdes Modesto, a falarmos para a nossa população. Tornou-se uma obrigação. Qualquer taberna parava a conversa porque o professor está a falar. O meu título era ser professor da universidade, daquela universidade que não se queria abrir, não queria dar cá para fora, queria estar lá na sua casinha de marfim. Agora é proibido ser de marfim, mas era a sua torre de marfim. E devo dizer, com amargura, que sofri muito naquele tempo, porque, de facto, aqueles senhores da torre de marfim iam-me tramando. Porque diziam que este homem vai lá para o da América, lá, sabe umas coisas, quer fazer carreira de professor. Então ele, e antes de ser professor, ele é que nos vai ensinar a nós. De maneira que a perseguição da torre de marfim e a confusão que lançavam todos os colegas, todos não, mas muitos colegas lançavam de que ele quer é ter o retrato no jornal, ele quer aparecer na televisão, ele quer, é para conquistar doentes. E, portanto, os meus primeiros 20 anos foram acabar por me silenciar, porque como queria a carreira académica, eu estava a ver que me estava a enterrar. Com isso lutei por vir ao de cima d'água e consegui ser o mais novo professor catedrático do nosso país, com 39 anos. A partir desse momento, eu podia dizer o que queria, porque não havia quem soubesse mais que eu. Pronto. Ponto. Agora, o que é que eu vos quero contar? Eu vos contar 3 episódios da minha vida. Um foi a convivência com o professor Paul White, que fez de mim, Eduardo Coelho tinha-me feito cardiologista, e o professor Paul White, num grupo de 12 tipos de todo o mundo que conquistaram o seu lugar ao pé dele, fez-me cardiologista de prevenção, um líder de cardiologia preventiva. E esse foi a tal minha vida, a ajudar todos e cada um das populações como tomarem conta da sua saúde. Foi o período da prevenção das doenças cardiovasculares. Foi um período dolorido, como eu vos disse, ameaçador, muitas vezes silencioso,
mas tinha também tantos entusiastas entre os estudantes, entre os médicos mais novos, os meus próprios filhos, entre os novos médicos de família que se estavam a criar, e a televisão que estava a abrir-se ao país, a televisão e depois os jornais. O Diário de Notícias tinha uma coluna para mim, o Diário de Lisboa tinha outra, e eu, de facto, consegui ser professor dos colegas nas enfermarias e na universidade, na Faculdade de Medicina de Coimbra, e ser professor e amigo da população nacional. E então, nesses papelinhos que eu tentei juntar-vos de um livro que agora a doutora Dina Botelho acabou de escrever, e o meu editor do Belenenses, doutor António Batista Lopes, eu dei-vos 2 páginas de lá onde eu gostava que pudessem olhar, ou já tivessem olhado, quando eu começasse a falar. E a primeira, que está logo ao de cima, é mostrar o que aconteceu em Portugal. E que é esquecido, porque agora quem quer falar de qualquer coisa começa no ano 2000. E as pessoas não sabem que no mundo, desde 76 a 86, Portugal teve uma redução das mortes por doenças cardiovasculares tão espetacular que a Organização Mundial de Saúde até se deslocou cá a pedido do ministro Gonelha para garantir que doenças cardiovasculares é um problema para Portugal inconcebível. Somos os campeões mundiais da hipertensão, os campeões da Europa e mundiais das doenças cerebrovasculares. Não sei se lembram, não se lembram com certeza, porque felizmente são todos muito mais novos do que eu, mas as pessoas que andavam na rua com o apoio, a sua bengalinha, porque estavam paralíticos por causa do acidente vascular cerebral, vejam que o primeiro gráfico que está ao cimo da página, ou o segundo gráfico que está a meio da página, mostra uma redução tão rápida da morte por doença cardiovascular que nós somos apontados como um exemplo em que, muito antes dos anos 2000, nós conseguimos o que alguns colegas mais simpáticos chamaram a década gloriosa. Quer dizer, em 10 anos, 76, 86, nós baixámos tão tremendamente a mortalidade que o gráfico vai a cair por aí abaixo. Depois, mais alguns anos, tivemos um Instituto Carlos Vieira, tivemos uma fundação, vai havendo outras décadas gloriosas, mas não tanto. Aquela primeira foi, e esta nossa Diretora-Geral de Saúde, ainda há dias, quando deram esse diploma de personalidade do ano, e a personalidade fica aumentada com esta reunião, o orgulhoso, essa descida ali conseguida em Portugal é uma coisa que não existiu, começa-se em 2000, é para lá. Mas a nossa Diretora-Geral de Saúde ainda há dias recordou, quando me entregaram esse prémio da personalidade do ano, com um júri que incluía o professor Jorge Sampaio, que incluía a Direção-Geral de Saúde, que incluía o Ministro da Saúde. Não era o Jornal de Negócios e não era uma empresa. Eram essas empresas a dar o prémio e o júri eram estas pessoas tão super no nosso país. Aliás, falando desse super, devo recordar que já fui antecedido aqui nesta sala por 2 figuras máximas do nosso país que, de uma maneira gentil e simpática, o professor Sobrinho Simões, quando começou a sua palestra sobre genética e maledicência ou doenças, os males da genética, de que ele é um cérebro super, ele começou a sua palestra dizendo: olha, quando a criança nasce, já é com o presupado, não é comigo. Claro que eu aí sentado no vosso lugar, enchei, mas continuei no meu lugar, não disse mais nada, só digo hoje. E não sei se recordam que depois o nosso ministro, cá bem, Ministro da Saúde, Adalberto Fernandes, também começou a sua palestra dizendo: o professor Pádua ganhou a batalha do sal, eu vou ganhar a batalha do açúcar. Estamos todos envolvidos nessa batalha, espero que ele consiga mais presença na televisão para defender as suas ideias, mas eu tento ajudar a todo momento. São, de facto, 2 decisões muito simples de tomar e que podem ser muito importantes na vossa vida. Naqueles tempos de televisão
de pessoas analfabetas, mas que ouviam e que ouviam o professor, tanta gente começou a reduzir o sal, tanta gente começou a reduzir as gorduras, tanta gente começou a tentar olhar pela sua saúde, que de facto se conseguiram essas melhorias estatísticas tão espetaculares. Tenho registro de revistas médicas estrangeiras a mostrarem também a sobrevivência na Rússia, o que acontece na Espanha, então, e o que aconteceu em Portugal. E aí Portugal pintado como uma melhoria, que são quase milhares de mortes a menos, isso, morte e doença, naqueles anos da década gloriosa. Depois as coisas têm estado menores, a prevenção, como o nosso ministro confessa, para a prevenção das doenças, há 1% dos 90% ou dos 100% que o Ministério da Saúde recebe, 99% são para tratar doentes, 1% para evitar que as pessoas adoeçam. Algo tem que mudar, que mais não seja por vossa vontade e vosso voto quando for para ajudar aqueles, como o Adalberto defende, querem que coma menos açúcar, coma menos sal e olhe para a sua doença e tente tratar-se a si próprio. Portanto, foi esta primeira fase em que tanta coisa melhorou em Portugal só porque a televisão, os jornais e ocasionalmente eu, mas depois muitos novos que iam até às terras medir atenção, fazer discursos, não? Isso tudo foi uma conquista gloriosa e nunca me esqueço dela e dos empates que tive. A partir daí, o ministro Gonelha recebeu a Organização Mundial de Saúde, que veio cá recomendar e veio ajudar a criar o Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva, uma das duas instituições por mim criadas e das quais sou presidente, das quais alguns amigos e colegas estão presentes para falar dela. Acontece que, no dia em que começou o Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva, que a Organização Mundial de Saúde tinha ajudado Gonelha a convencer que, de facto, aquilo era o que tinha que ser feito num Portugal tão ameaçado, começou uma nova vida. Quer dizer, tive outro deslumbramento como tinha tido com Paul White. Foi o grupo do Cindy, que ainda agora o Mário Queiroz estava a recomendar com saudade, o grupo Cindy, visionários que nos vieram dizer: você não pode ter um Instituto de Cardiologia Preventiva, tem de dizer que é de Cardiologia Preventiva e promoção da saúde, e chamar os seus colegas todos, porque quando o senhor está a dizer faça uma dieta assim, faça exercício ali, não fume, beba menos, é o mesmo que dizem na Liga Portuguesa contra o Cancro, é o mesmo que diz a diabetes, é o mesmo que dizem os psicologistas. Deem a mão, estabeleçam grupos intersectoriais, juntem todos. Estava a bocado a dizer o professor Pinto Coelho que um colega meu lhe tinha dito que os enfermeiros é que eram para a prevenção, não é um problema de médicos. Então ainda perdura essa maledicência do passado, ainda perdura junto da cabeça de alguns. Ora, a união de todos os médicos, criámos um distrito de ensaio inicial, de demonstração no distrito de Setúbal, com os vários tipos de vida portugueses, beira-mar, pescadores, agricultura, pastores, indústria e até uma quarta que me está a falhar, mas era mais uma, seriam militares ou seriam desportistas. Quer dizer, toda a maneira de viver dos portugueses estava no distrito de Setúbal. E aí fizemos então o início do programa Cindy. A doutora Maria de Belém Rezeira, que acabou de me vir aqui dar um abraço, era ministra nessa altura, ela própria se deslocava a Setúbal, levava até a filha para ela ver o que era uma nova medicina, que falava era dos comportamentos e não das doenças. Nós temos agora muitos idosos doentes, porque começaram a sobreviver e ser idosos graças à luta contra as doenças cardiovasculares, que eles já tinham há 20, 30, 40, 50 anos. E o que nós temos que fazer é ir 20, 30, 40, 50 anos atrás, começar outro caminho. Eles ali me ensinaram o caminho
da intersectorialidade em que os médicos trabalham entre si as várias disciplinas. É óbvio que com um reumatologista juntar as mãos ao cardiologista, as doenças do coração e da febre reumática têm dois combates. Se um diabetólogo for ter ao Instituto do Cancro, e os dois ou três disserem que o tabaco faz mal a toda a gente, tabaco significa, como o outro dia, cada cigarro que fumas é um prego a mais no teu caixão. Portanto, essa maneira nova de viver e de olhar a medicina como uma medicina comportamental, em que há remédios, sim senhora, mas há comportamentos importantes a tomar, está essa lista feita aí onde vem, por baixo da outra ou por cima da outra, uma bandeira. Há uma bandeira que é a bandeira que nós criámos, então, para a Fundação Portuguesa de Cardiologia, quando o Instituto reconheceu que o trabalho de prevenção é tanto, nós temos de tratar os nossos doentes, não podemos, como agora se vê, todos os dias nos centros de saúde, não podemos falar com os doentes, senão temos que falhar. Portanto, o Instituto ficou com a parte ativa de tratamento dos doentes cardiovasculares, cerebrovasculares, e conduzi-los até uma idade cada vez maior e, como o Kennedy dizia, cada vez com melhor qualidade de vida. Temos que lhes dar vida e mais anos a essa vida e mais qualidade à vida que lhes estamos a dar. O Instituto e eu próprio juntámos e criámos a Fundação Professor Fernando Pádua. Como veem aí, tem uma bandeira. Essa bandeira é daquelas coisas que eu quis que tivessem à sobremesa, mas que levassem para casa, que mostra que, de um lado, estão todos os riscos, todas as ameaças que nós temos na nossa vida, e, no outro lado, são as causas principais dessas morbilidades. Quer dizer, quem quer tomar conta da sua saúde tem que reconhecer que o sal a mais dá hipertensão, o açúcar a mais favorece a diabetes, o tabaco provoca o cancro do pulmão, como provoca as doenças crónicas, os próprios acidentes têm estas mesmas causas, todos têm uma causa comum, e iniciamos então este caminho da saúde por tomar conta dos fatores de risco. E aí vem a bandeira dos fatores de risco, não se podem ignorar, está aí. E cada uma mostra todas as doenças cardiocérebrovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão, doenças gastrointestinais, doenças mentais, cancros até, têm na causa, como sua causa, essa faixa de esquerda onde estão os AEUs da nossa vice-presidente, doutora Nilde de Assis, aqui presente, e que ontem veio da Polónia, não ficou para ver o futebol, veio da Polónia, onde hoje estamos a jogar, e veio dizendo como todos estão a apoiar o relançar deste filosofia Sindi de integração multidisciplinar, multissectorial e multigeracional. Todos temos em conjunto que lutar pela nossa própria saúde e dos nossos filhos ou dos nossos pais. Falta-nos a terceira parte. Temos os idosos, que são os tais doentes, que agora, com o início da prevenção cada vez mais jovem, e temos, do outro lado, os jovens que já estão a aprender com os avózinhos que estão sobrevivendo. Os avózinhos que estão sobrevivendo são os melhores professores dos rapazinhos novos, ensinando-lhes que há de alimentação, o E de exercício, o I é de inibição do tabaco, o O quer dizer omitir o sal na mesa, o U quer dizer uma consulta por ano, como vocês fazem uma consulta por ano para o vosso carro, façam para o vosso motor, aquele que ainda cá está dentro do peito. Então, este grupo, vós que aqui estáis, é o grupo dos saudáveis. Cada um de vós tem saúde, está lutando pela vida, está ajudando um descendente, um filho ou um neto, está ajudando um ascendente, o pai ou um sogro, e, portanto, cada um de vós tem pelo menos 3 pessoas a cargo. Têm que ser saudáveis e fortes. Nós fomos ajudar algumas empresas, uma dezena,
Fomos em cada uma delas a estudar 100 homens e 100 mulheres, os dois géneros conjuntos, não sei se algum tinha 3, e a verdade é que, isto é doloroso de ouvir, metade de vós tem pelo menos uma doença, se não 2, ou um risco de doença, ou uma pré-doença, tem a principiar a hipertensão, ainda não tem hipertensão, é só pré-hipertensão. Não são diabéticos, mas têm um bocadinho mais de açúcar, têm pré-diabetes. Não são obesos, mas têm um bocadinho mais de predisposição para ser. Portanto, os nossos saudáveis, pelo menos 50%, reparem a clientela que temos na frente, se não se quiserem tratar a vós próprios, metade de vós ou tem uma pré-diabetes, ou tem pré-hipertensão, ou tem obesidade, ou tem depressão, ou é workaholic e anda sempre estressado e precisa de ajuda, ou precisa de ouvir alguém na televisão de fala, ou alguém que escreva aqui, ali ou acolá, ou alguém a quem o homem da cultura vos traga para falar e vos vai dar 15 minutos, pelo menos, para me fazerem perguntas. Esta é que é a mensagem que eu vos trago. As crianças têm direito, têm dever, devem estar na Constituição, têm direito à saúde. Nascem saudáveis. Mas se a mamãe ou a avó começar a querer dar-lhe um leite mais saboroso, a papinha não sabia nada, toma lá um leite, um bocadinho de sal, fica mais saborosa, estás a ver? Começou a hipertensão ali. O miúdo não vai nem para a natação, nem para o ginásio, não faz exercício físico, começa ali a ser obeso. Ainda por cima, a dieta da família não é o ADN da família que é gorda, é a dieta da família que é gorda. Há essa desculpa desse ADN, não é? É o erro da nossa atitude no defender de uma boa alimentação. Aos 10, 11 anos, os filhos começam a fumar às escondidas. Tivemos conversa com os meus filhos, a mãe era médica, eu era médico, eles não sabiam o que iam ser, mas nós explicámos, olha, filho, nós não fumamos porque fumar, como diz o Einstein, não queriam que eles soubessem o mal que faz, que eles compreendessem o mal que faz. Então, explicando detalhadamente pela televisão, pelos jornais, à mesa, os avózinhos à hora de deitar, todos podemos ensinar saúde às crianças. Aí eu, avós não, estáis a trabalhar. Na América, tão falada antes do Trump, tão bem falada antes do Trump, agora é uma confusão que eu não entendo, mas antes havia a recomendação para as empresas que tivessem, de facto, poder, criassem grandes complexos imunodesportivos, porque com isso os seus empregados não só tinham ginástica e a oportunidade de a fazer mesmo na empresa, tinham convivência uns com os outros, até os tops, o CEO e os operários mais baixos, o do elevador ou outro qualquer. E ao criar um complexo imunodesportivo, a empresa faz uma grande despesa. Mas estava já conseguido reconhecer que ao fim de 3 anos tinham recuperado o dinheiro gasto, porque o bem-estar dos seus empregados, o bem-estar no relacionamento de uns com outros e nos vários graus de importância dentro da empresa, o considerar que, de facto, o peso está reduzindo, a boa disposição, o stress está reduzindo, em 3 anos, recuperar o dinheiro gasto. Quem quiser tentar, fica ensinado e pode fazer à sua maneira. A Caixa Geral de Depósitos fez um grande ginásio, mas não fez o resto, nem o pôs em ação. Mas há esta possibilidade. Portanto, meus queridos amigos, a América com Paul White, o Instituto de Cardiologia, a nossa fundação que é só dedicada a isso, promoção da saúde e melhor qualidade de vida, com o que fazemos, ou se nos derem a oportunidade para fazer mais, sobretudo da comunicação social, peço que continuem a ajudar e connosco, com todos que se dediquem à prevenção da doença e à promoção da saúde, está nas nossas mãos,
está no nosso Portugal, na nossa civilização, no nosso conhecimento, no nosso saber, na nossa cultura de saúde, viverem mais, terem miúdos mais saudáveis. É preciso tratar bem do sub-20, para chegar aos 120, como eu quero chegar bem, porque tenho esta ajuda de 119 anos. Portanto, vou chegar aos 120 bem. Cada um de vocês pode, com este pouco, que eu já disse, posso ter dito mal, mas peço-me a seguir que esclareça melhor qualquer afirmação, podem chegar aos 120 e podemos estar aqui, não nos meus 10 anos, no meu centenário, mas sim, agora já é possível chegar aos 140. E eu estou de olho vivo. Muito obrigado pela vossa atenção. Professor Fernando Pádua, os associados deste clube e mesmo quem não é associado e que costuma vir aos nossos eventos, sabe que eu, no final da intervenção do orador, quase sempre prefiro meia dúzia de palavras alusivas ao teor da sua intervenção. Mas eu estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar de uma frase que li, salvo erro, num livro do Alfredo Bontaper, quando ainda era miúdo, ou de um autor chinês, mas isso, recordar o nome de um autor chinês é difícil, que dizia que um silêncio, em muitas situações, vale mais que alguns milhares de palavras. E eu não vou dizer nada sobre o seu discurso. Se me permite, com todo o respeito, com toda a admiração, com toda a consideração, acho que foram mais conselhos, recomendações do que um discurso. Sobre ele, eu prefiro ficar em silêncio. Há aqui algumas obrigações, e ainda bem que há, a cumprir, antes de iniciarmos o debate. Uma delas é mencionar novamente os nomes das empresas patrocinadoras do nosso clube. O Grupo 8, AM48, Lexus e Somitel. Queria também cumprimentar os representantes dos nossos media partners, não estão cá todos, mas eu vou mencionar todos: Jornal Sol, Revista Frontline, Jornal I, Correio da Manhã, Record, cujo diretor, como de costume, o Dr. António Magalhães, está connosco, Jornal Vida Económica e também, não estão cá, o Negócios e a Revista Sábado. E muito particularmente o Jornal Económico. E muito particularmente porque e cumprimento todos os telespectadores, através de uma parceria que temos com o Jornal Económico, os nossos eventos são transmitidos em direto pelo canal Económico TV. Neste momento, muitos compatriotas nossos, mas também cidadãos, um pouco por todo o mundo, estarão a acompanhar o que se passa aqui nesta sala. Assim sendo, recomendo que a segunda visita à mesa dos pastéis de nata seja feita apenas quando já não estivermos a ser vistos pelo canal Económico. Tivemos alguns associados que fizeram questão, tiveram imprevistos de última hora, estavam inscritos, com pagamento efetuado, mas que infelizmente não puderam vir e pediram-me, Sr. Professor,
para lhe dar um abraço. Não me pediram para fazer em público, mas é mais prático assim. Não necessariamente por esta ordem, o engenheiro Luís Godinho Lopes, o Dr. Eduardo Catroga, o engenheiro Ângelo Correia, o engenheiro Luís Mira Amaral, a doutora Maria de Belém Roseira, que acabou por vir cá dar-nos um abraço, e o doutor Fernando Negrão, que cancelou, cuja presença foi cancelada já no decurso do almoço, pois ainda tínhamos ali o lugar dele a contar com a sua presença. Dito isto, minhas senhoras e meus senhores, temos 15 minutos para o debate. Uma só pergunta e, por favor, com mais poder de síntese do que aquele que eu tive nestas palavras, para que em 15 minutos possamos dar uma oportunidade de intervenção ao maior número de participantes possível. A primeira mão no ar é de um colega de profissão, bem conhecido também de todos nós, o professor Manuel Pinto Coelho, a quem eu pedia um bom exemplo de síntese na colocação da questão. Com outro microfone. Obrigado. Tentando usar o meu poder de síntese, duas palavras para transmitir o seguinte. Primeiro, uma palavra de gratidão para o Dr. Manuel Ramalho e Paulo Freitas Lopes pela subida distinção que me deram em pôr sentado à direita do professor Fernando Pádua. A forma que eu tenho de agradecer é eu e a instituição onde eu trabalho fazer-me membro da Fundação Professor Fernando Pádua, tentativa meramente plano simbólico de agradecer tamanha gratidão que é aquilo que eu sinto pelo facto de me terem dado a oportunidade, finalmente, de poder trocar meia dúzia de palavras, infelizmente o tempo não deu para mais, com o professor Fernando Pádua. Segunda questão, esta sim é mesmo uma questão. A primeira foi mais uma declaração de intenções. Como é que o professor Fernando Pádua interpreta o facto de, sendo tão óbvio, que o trabalho extraordinário que tem desenvolvido em Portugal e não só, para fazer ver, na realidade, a importância gritante que o alimento e que a nutrição tem na saúde, não só cardiovascular, logicamente que causa número de mortes, os problemas cardiovasculares, mas a saúde de uma forma global, como disse, na realidade, o síndrome metabólico, portanto, obesidade, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, é aquilo que, na realidade, é a realidade que nos aflige a todos. Como é que o professor Fernando Pádua interpreta que, sendo tão óbvio a história do sal a mais, sal de mesa, o professor Fernando Pádua referia-se ao sal de mesa, não se referia ao sal integral, que além do clórido do sódio tem mais 70 minerais e oligoelementos. Portanto, o sal rosa do Himalaia, flor de sal e sal marinho não é o sal de mesa que nós estamos habituados a contemplar. Mas, portanto, o açúcar, o sal e as más gorduras, que não as boas gorduras, que essas fazem-nos a maior das faltas, sendo de tal maneira extraordinário o trabalho insano que o professor Fernando Pádua tem desenvolvido ao longo de uma vida para chamar a atenção a tudo isto, como é que é possível as faculdades de medicina não terem uma cadeira de nutrição no seu programa académico? Como é que é possível o estudante de medicina, a primeira coisa que pensa quando se licencia, é fazer o juramento de Hipócrates, sabendo que o Hipócrates, o ensinamento básico dele, que toda a gente conhece, é o alimento é o nosso principal remédio? Como é que é possível, então, e o estudante, logicamente, ele sonha com esse dia, convida a família, os amigos, o cão e o gato e o fotógrafo para registrar o momento, como é que é possível, no programa académico das faculdades de medicina, não haver uma cadeira de nutrição? Queria saber a sua opinião. Muito bem, professor Manuel Pinto Coelho, nosso associado, e fico contente por saber que também vai ser associado da Fundação Fernando Pádua, e o senhor é um homem de palavra, quando disse que se ia tornar associado ao nosso clube. Poucos dias depois tínhamos a sua adesão, portanto, a Fundação Fernando Pádua já ganhou mais um associado. E ainda bem que assim é. Uma boa questão, certamente, também para o Ministro da Saúde, essa sua questão, e que já cá esteve, o atual e os anteriores, e que vai voltar brevemente a ser
nosso orador aqui. Professor Fernando Pádua, pretende responder já a esta questão ou juntamos mais duas? Eu preferia atempadamente, cada uma. Cada uma. Pedia-lhe também, Sr. Professor, porque já só temos 10 minutos, que respondesse rapidamente. Não, 5 minutos. Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pelas suas palavras. O Sr. Dr. Pinto Coelho é bem conhecido como um contestatário mor na nossa sociedade. Algumas afirmações, mesmo agora, lhe ofereci o meu livro e escrevi nela, com muitas eu concordo e com muitas eu discordo, e acho que a opinião tentamos cada um de nós fundamentar. Por exemplo, o problema do sal. O meu fundamento inicial é que a hipertensão maligna é corrigível, mata ao fim do ano 90% dos doentes já com hipertensão maligna muito grave, com lesões nos olhos e no rim. E eu vi, e não venham com como é que dizer, com Hipócrates e Galeno negar aquilo que os meus olhos viram. Eu vi na América a hipertensão maligna passar de 90% de mortes ao fim do ano para 90% de sucesso ao fim do ano, com uma dieta de redução de sal até 1 grama. Portanto, essa deu uma força todo o tempo de falar em defesa do sal. Claro que há outras situações em que o sal é preciso, e há outras situações que o Dr. Pinto Coelho e muitos outros têm demonstrado. Por exemplo, os mineiros de Aljustrel, os mineiros do nosso país que estejam a trabalhar e que estejam a beber água pura, sofrem risco de morte se não for associado o sal ou sódio, pelo menos, porque o suor é salgado e a pessoa bebe água pura. Esta é uma morte também nas nossas colónias africanas, onde as pessoas estão ainda menos instruídas. Portanto, os africanos que estejam nas minas têm que ter acrescentamento de sódio. Os angolanos ou os moçambicanos que trabalham ao sol e que perdem pelo suor o seu sódio têm um metabolismo que prende o sódio para sobreviver, e por isso sobreviver há milénios. Se a esses nós formos acrescentar sal, acontece o que está a acontecer agora em Angola e em Moçambique. Nós enviamos o sal, nós ensinamos o bacalhau, eles estão a ter cozinha diferente, com muita carga salgada, e estão a morrer de hipertensão maligna, e por isso eu ando a tentar, e talvez esta Conferência 2 ajude, que os angolanos ou os moçambicanos tenham pessoas que façam, ou colegas que lá estão aí, que façam uso da televisão, para pessoas que não leem, mas que ouvem o médico e podem seguir o seu conselho, porque eles devem retirar o sal com grande gana. Portanto, há situações diferentes, mas há outros projetos, outros sítios onde o Dr. Pinto Coelho, por exemplo, tem defendido muito o uso de substâncias, morfina e outras. Há agora um entalhe em que os próprios governos estão a meter a erva como uma droga substancial a adotar em doenças muito dolorosas ou em situações diferentes. Portanto, seja dada a possibilidade do Dr. Pinto Coelho para dizer a sua verdade, como me foi dada a mim para dizer a minha verdade, tantos anos que as minhas torres de marfim, como eu disse, me criticaram, e ainda agora tive problemas com eles ao querer fazer um curso de medicina comportamental, um curso de promoção da saúde e qualidade de vida, e temos ainda problemas há sempre, são dificuldades, como diz a minha psicóloga de estimação, são dificuldades e tentemos arranjá-las. Ele tem direito de falar, não está a ser proibido, eu tenho direito de falar, o senhor vai-me proibir, mas já falei. Senhor professor, aqui não há multas, nem proibições, há recomendações. Os meus colegas dos órgãos sociais não costumam usar este tempo para fazer perguntas, mas, como também disse no início, estamos num evento de mais emoção do que de razão. Uma das minhas colegas
dos órgãos sociais, é filha de um conhecidíssimo médico que faleceu há sensivelmente 2 meses atrás, o professor Agostinho Almeida Santos, e tem uma pergunta para colocar. Doutora Margarida Almeida Santos, Ana, que está na mesa Portugal. Boa tarde. Muito sinteticamente, eu gostaria de saber, Sr. Professor Fernando Pádua, da sua longa e douta experiência, qual destas 3 afirmações acha que é mais verdadeira? Somos o que comemos, somos o que pensamos ou somos o que a carga genética nos transmite? O Sr. Professor tem 1 minuto e meio para responder a esta pergunta. 1 minuto e meio. A carga genética tem tanta viabilidade quanto nós todos que não tenhamos uma genética errada. Portanto, essa é o que é. Não podemos modificar. Nós somos o que bebemos. Salazar fez-nos mal, disse que se devia beber vinho para dar a comer 1 milhão de portugueses, e começámos a beber mais vinho e começámos a ter bebidas salgadas, coisas de comida salgada para beber vinho. É um erro. A terceira era o que pensamos. É mais grave o que comemos e o que bebemos do que o que pensamos. Que o que pensamos podemos não conseguir, podemos não fazer, pode ser um sonho. O que fazemos, somos culpados. Comendo demais, vamos para baixo, e bebendo demais, vamos para baixo. Muito obrigado pela sua pergunta, foi muito simpática. Na mesa Magope, Ana, que é essa que está à sua frente, temos um senhor que colocou a mão no ar. Peço desculpa, não sei o seu nome. Por favor. Pedia-lhe que fosse diretamente à questão. Peço desculpa. Quero lembrar que o professor Pádua, além de professor de cardiologia, também é de medicina interna. E foi graças a isso que introduziu a reumatologia hospitalar no nosso país, que não existia. Por outro lado, quero recordar que o professor Fernando Pádua costuma dizer que quando foi à televisão já era professor e tinha lista de espera de meses no seu consultório. Então, não há pergunta. Não há pergunta, é só comentário. Na mesa, ali aquela mesa Ana, há mais um senhor que eu também não tenho ainda o prazer de conhecer. Desculpe, se for uma pergunta e se for diretamente à questão, temos que concluir. Sim, bom dia a todos. Eu sou sobrinho neto do professor Fernando Pádua, recém-formado em Medicina há cerca de 2 meses, e gostaria publicamente de agradecer toda a mentoria e ajuda durante o curso. Faço parte de um curso que teve uma renovação curricular recentemente, onde efetivamente já existe uma cadeira de nutrição, portanto estamos a ter já visíveis algumas alterações a nível da formação pré-graduada dos médicos. No entanto, estamos a sofrer uma mudança de paradigma na medicina em Portugal, em que já não existe espaço nem a capacidade para o país formar todos os médicos e especializá-los. Que papel, que espaço na sociedade têm estes médicos indiferenciados, que estamos agora a apostar neste país na manutenção e na prevenção da saúde da sociedade, da população? O senhor professor pode responder, mas sem uma lágrima ao canto do olho. Não, a lágrima, ele é meu neto e eu não estou a perceber a pergunta. Oh, neto, pode mandar um e-mail. Bom, então depois, lá em casa falam. Exato. Meus senhores, eu gostaria imenso que pudéssemos continuar mais tempo, mas também é pelo tempo que precisamos de respeitar que vamos concluir o nosso encontro de hoje. O próximo será no dia 8 de novembro, um tema completamente diferente, eventualmente um público também diferente. Mas se nesta sala tivermos alguém ainda não inscrito e que queira participar neste evento do 8 de novembro com o engenheiro Miguel Pinto Luz,
tenho que dar um conselho amigo. É que a lotação para esse evento, segundo registros que já temos, vai esgotar muito antes da data. Portanto, inscrições de última hora para esse evento não teremos capacidade para aceitar. Sr. Professor, há uma palavra no nosso dicionário que é obrigado. Um obrigado muito grande por esta honra. A partir de hoje fica nosso sócio honorário, ou seja, ao contrário, por exemplo, do professor Manuel Pinto Coelho, que vai continuar a ter que pagar 120 euros por ano, o senhor não vai ter que pagar nada para vir cá as vezes que pretender. Eu vou acompanhá-lo lá acima, como sempre faço com todos os oradores, mas antes disso vou entregar-lhe, e com imenso gosto, o cartão de sócio honorário com vitalidade vitalícia, ou seja, com validade, eu disse vitalidade, enganei-me, mas validade por muitas décadas. Esperemos e desejamos. Muito obrigado a todos e até breve.